41, Lucas 2, de 41 a 52. Então preste atenção na passagem do Evangelho, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim o Evangelho. Quer vir pra frente, por favor? Vamos fazer uma semicírculo aqui, vai? Assim todo mundo escuta e todo mundo. Diz assim: seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os presentes e conhecidos. Mas não encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o viam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles ouviram, ficaram admirados. E sua mãe disse: meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: por que me procuravas? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um pouquinho agora, não sempre para lá que eu fico para cá. Só que sempre mais perto do Isaac está gritando, né? Senta aqui, senta. Carinho de vocês. Bom, vamos ver uma passagem do Evangelho. O que essa passagem do Evangelho traz para vocês? O que será que pode mostrar? Assim que Jesus estava discutindo com os doutores sobre duas dores. E Maria estava preocupada com o deserto e estava cheio. Mas daí os doutores perceberam assim que a palavra que ele dizia era tipo o Espírito Santo ouvindo ele naquela hora e assim, sempre descia cheio de graça na vida. Era a palavra sabedoria, né? Ele tinha muita sabedoria. O que vocês acham? O que essa palavra diz hoje? O que nós podemos tirar isso para a vida de hoje? Difícil essa passagem do Evangelho? Né? É um pouco, é mais ou menos. Mas eu vejo assim, quando naquela passagem do Evangelho fala assim, né? No finalzinho dele diz assim: e ele crescia em estatura e sabedoria. Jesus foi um líder? Foi ou não foi? Vocês acham? Foi um líder. Né? Haja visto a quantidade de seguidores que ele teve. Haja visto como é grande hoje, né? Todas as pessoas que seguem a Cristo. Se ele não tivesse sido um líder, não estaríamos seguindo ele. Estaríamos? Não. E para ser líder, ele mostra aqui que um bom líder, ele tem que crescer em sabedoria. Ele tem que ter cultura, ele tem que ter saber. Então um bom líder é aquele que sabe, aquele que entende, aquele que conhece. Visto aqui pelo Evangelho também mostra que ele mesmo pequeno, estava completando 12 anos, ele discutia assuntos, lógico, assuntos do pai, mas discutia com os doutores da lei. E os doutores da lei ficaram impressionados. Como poderia um jovem de 12 anos ter tamanha sabedoria assim? Tinha, porque ele era uma pessoa ungida, né? Ainda não tinha época de Pentecostes para ele, mas ele era ungido pelo Espírito Santo. Deus falava por ele, com certeza, né? Mas ele crescia muito em sabedoria. E como que ele aprendia? Ele lendo a Bíblia. Lendo, na época não existia a Bíblia, né? Mas existia. Era o folheto. Os folhetos, o evangelho deles lá, né? Ele lia Isaías, né? Que já era do Antigo Testamento.
Então, ele estudava demasiadamente o Antigo Testamento, ele conversava com os senhores, ele conversava com as pessoas que sabiam deles, e isto ia enriquecendo ele em conhecimento. É como se fosse hoje. Será que um líder hoje em dia, um líder, qualquer um, não existe assim dentro do futebol, dentro do time, não existe aquele que é o líder? Quando ele sai, parece que o time enfraquece. Eu não sou muito assim de torcer para time não, mas lá no Corinthians, o Ronaldinho, ele deixou o time lá porque se machucou. O time não deu uma caída? Queira ou não, ele é um líder. Lá no São Paulo, quando o goleiro Ceni, o Rogério Ceni, se machucou, saiu, o São Paulo deu uma caída? No Palmeiras, quando o goleiro do Palmeiras, que se vestiu no Marcos, saiu também, o time não deu uma caída? Porque ele é líder. Ele dentro do time, ele tem a sua liderança. Seja mostrada por conhecimento, seja mostrada por questão de amizade, seja mostrada pela vontade, pela paixão do time, ele é um líder. Dentro da sala de aula não tem aquele que é líder? Líder da bagunça, se ele vai bagunçar, todo mundo bagunça. O dia que ele está quietinho, a sala inteira está quieta. Tem ou não tem um líder? Tem, não é? Na turminha que vocês que às vezes saem do grupinho, que sai 5, 4, 5, sempre tem aquele que é o líder. Ah, vamos daqui, vamos lá, daí dá a palavra final. Não, nós vamos no cinema. Ah, é boa ideia, vamos no cinema. Ah, é legal, não tem que estar passando. Ah, eu gosto. Mesmo que não gosta, vai. Que ele é. E o líder se faz como? Existe aquele que é um líder nato. Ele já nasce, como aconteceu com Jesus Cristo. Ele já nasceu líder. E cresceu em cultura, cresceu em conhecimento. Com isso ele reforçou mais ainda a sua liderança. Tanto era o seu conhecimento alto, que a qualquer pergunta que lhe fazia, ele tinha respostas boas, respostas que levavam a pensar. Certo? Essas respostas eram muito visíveis lá, quando se vê lá as parábolas, né? São respostas que levam as pessoas a pensar. E aquele que não nasceu líder, é possível tornar-se um líder? Né? É estudando, é se aculturando, é melhorando sua cultura, melhorando seu conhecimento, sabendo falar no momento certo, sabendo conduzir uma reunião, saber conduzir um povo, saber conduzir um grupo. E um líder precisa usar de força bruta para ser líder? Não. Ele precisa agir com coração. Ele precisa saber, né, que muitas vezes a derrota da sua equipe é o momento para ele crescer. Às vezes a gente não fica triste por ter perdido o jogo. O outro fica zoando. O outro fica zoando. É a questão da vitória, né? Mas também perder é o momento de aprender a crescer. Não podemos chorar toda a derrota que temos. Temos que usar as derrotas para aprendermos a crescer. Para aprendermos, inclusive, a perder mesmo. Aprender a aceitar que o outro é melhor. Aprender que às vezes essa derrota vai ter que fazer com que a gente lute e aprenda mais. Estude mais. Seja melhor. Né? E aí está a competição saudável. Então ser líder não é simplesmente mandar com braços fortes. Ser líder, um bom líder, um grande líder, ele manda com o coração, ele tem convicção, ele tem conhecimento. Certo? É possível então ser um bom líder? Sim. É. E nós vamos nos esforçar para ser líderes? Sim. Vamos. Temos que nos esforçar para ser líderes. Temos que ser líderes. Líderes em casa, líderes dos irmãos, líderes na escola, líderes na comunidade, mas líderes cristãos, com amor, com caridade, honestidade. Líderes que sabem que numa derrota ela pode ser utilizada para aprender, ver onde eu errei, o que eu tenho que fazer para melhorar. Melhorar para não sofrer uma derrota. E se sofrer uma derrota, rever novamente tudo aquilo que fez, o que pode ser melhorado, para de fato ser um líder. Este com certeza vai se tornar um líder. Aquele que perde e acha que perdeu porque o outro roubou, que o outro fez isso, que o outro fez aquilo, só coloca a culpa nos outros pela sua derrota, esse nunca vai ser um líder, porque não sabe reconhecer sua fraqueza, os seus pontos fracos,
aquilo que ele precisa melhorar. E um bom cristão